E continuamos a falar a importância da esposa no lar. Então ontem, é o mesmo versículo hoje, porém dizendo que a mulher, muitas vezes, ela precisa apenas dar o exemplo para o marido, para que ele possa enxergar Cristo através dela. Ele conta uma situação aqui de um jovem casal que casou, só que aí ele chega, pro rapaz e pergunta, como tá indo? Ele fala, eu não sabia que casar era tão ruim assim. Aí ele pergunta, por quê? Porque minha mulher é assim, hoje você tem que jejuar, você não tem almoço porque vai jejuar, no café da manhã ela me acorda cedo, eu chego tarde, eu trabalho, me acorda cedo dizendo que eu tenho que orar, então tá difícil, Então aqui mostra um exemplo claro de que muitas vezes a mulher que não é sábia, ela tava tentando fazer ali certo, colocando para ele as responsabilidades espirituais da casa, a responsabilidade realmente dele como um homem, sobre oração e tal, porém da maneira errada, da maneira que tava fazendo com que ele criasse repulsa daquilo, com que ele criasse repulsa até mesmo dela, em vez de ela criar um ambiente, um lar saudável, onde ele queira voltar sempre para casa. Então hoje o foco do devocional é sobre isso, sobre entendermos realmente, gente, a importância da mulher na vida, não apenas do homem, mas das pessoas, porque como coloca aqui, que a mulher, ela tem a capacidade realmente de mudar, a visão do homem, mudar as atitudes dele através das atitudes dela. Mas isso não funciona apenas só no relacionamento, mas funciona para todos nós, Muitas vezes, gente, a gente tenta imputar sobre as pessoas algo que se torna pesado, se torna cansativo, se torna até, como eu falei, até mesmo repulsivo. A gente precisa entender que o maior exemplo que podemos dar é através das nossas atitudes. Cristo, o maior exemplo de Cristo foi o quê? Claro, foi as palavras, mas foi o ato de morrer na cruz, foi o ato dele fazer aquilo por amor a nós. Então muitas vezes a gente tá ali maçante, falando, você tem que fazer, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer isso, e esquece que muitas vezes o seu exemplo, a sua conduta, a sua forma de agir é a melhor maneira de pregar o evangelho. Então acredito que esse devocional não apenas fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, mas dá uma lição muito grande sobre como nós devemos agir para com as outras pessoas. Se nós queremos que as pessoas conheçam esse Cristo, se a gente quer que as pessoas amem a Deus como a gente ama, nós precisamos mostrar através da nossa compaixão, da nossa misericórdia, do nosso empenho realmente, o nosso amor na obra, e não ficar imputando muitas vezes tantas coisas, tantas regras, que as pessoas elas cansam e apenas vira religiosidade e não um cristianismo e não uma forma de viver. Então vamos realmente hoje olhar para esse devocional e entender as mulheres, entender o seu papel em relação ao seu marido, o quão você precisa ser sábia e buscar o discernimento de Deus para que você construa um lar, para que você consiga realmente moldar o seu marido de acordo com a vontade de Deus, e para todos nós, em relação a relacionamentos, amizades, se nós queremos realmente mostrar ao mundo esse Cristo que amamos, esse Cristo que aceitamos, precisamos começar a agir da maneira correta. Muitas vezes nós estamos tão bitolados que esquecemos realmente de pedir a ajuda do Espírito Santo e a sabedoria de Deus. Como eu disse aqui, no caso dessa mulher, ela tinha até o motivo certo, ela tinha a intenção certa, mas estava executando aquilo da maneira errada, da maneira que não era sábia, e fazendo com que o marido não gostasse até mesmo dela. E não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é alcançar as vidas, é alcançar as pessoas através das nossas atitudes. Então que nós possamos começar através de nós, mas que possamos resplandecer, transbordar a presença de Deus, para que através do nosso exemplo, através da nossa conduta, da nossa forma de agir, de falar e de pensar, que nós possamos conquistar as pessoas através disso, que elas vejam em nós Cristo, que Cristo viva através de nós, que nós sejamos apenas instrumentos usados na presença de Deus. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!